Silva Fernandes, Marcelo Fernando Colozzi e Eduardo Atavila dos Santos, e dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas do Legislativo Municipal, e a presença da senhora Marta Regina Polizelli Pinto Neto, contadora da Prefeitura Municipal, e a presença do senhor Gaspar da Costa, consultor da empresa Meta Pública, que presta serviço para a Prefeitura. A Câmara Municipal de Jaborandi, excepcionalmente, em razão da pandemia da Covid-19, causada pela nova agente do coronavírus, realiza a presente audiência pública online no modo virtual, por meio eletrônico, cumprindo as orientações das organizações sanitárias competentes, considerando que a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para enfrentamento citado emergencial. Inclui a quarentena, a qual abrange a restrição de atividades, de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do novo coronavírus, e considerando que aos órgãos municipais cabe a adoção das medidas preventivas, evitando a aglomeração das pessoas, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar disseminação da doença em seu território. A audiência pública será realizada em plataforma virtual, transmitida abertamente no canal oficial da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara Jaborandi, que os cidadãos poderão realizar perguntas somente através do contato telefônico 3347-1580 e por e-mail câmaramj@uol.com.br, e que será consideradas apenas as perguntas e comentários diretamente relacionados ao tema da audiência. Ofício circular número 03/2021, Jaborandi, 11 de fevereiro de 2021. Senhor vereador, pelo presente, convoco Vossa Senhoria para uma audiência pública virtual, online, para presença física, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, terça-feira, às 19 horas, na sede dessa Câmara Municipal, com a finalidade de ser demonstrado e avaliado pelo Poder Executivo Municipal, perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas deste Legislativo, as metas fiscais cumpridas no terceiro quadrimestre do exercício 2020, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Na certeza da atenção de Vossa Senhoria, os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, André Luiz Greco Junqueira, presidente da Câmara. Passo os trabalhos aos técnicos da Prefeitura Municipal para apresentação e avaliação das metas fiscais da execução orçamentária, contábil e financeira cumpridas pelo Poder Executivo Municipal no terceiro quadrimestre de 2020. Passo a palavra ao senhor Gaspar da Costa. Boa noite a todos. Meu nome é Gaspar, eu sou da empresa Meta Pública. Nós prestamos serviço aqui na área financeira para a Prefeitura de Jaborandi já há vários anos. Já atuamos aqui no sentido de orientação perante a execução orçamentária, financeira, atendimento ao Tribunal de Contas, auxiliando as prestações de contas do governo federal e estadual. Então já somos uma empresa que atua há vários anos aqui, auxiliando e prestando orientações, principalmente à Prefeitura. Já atuamos aqui na Câmara também, já prestamos serviço para o Instituto também. Então já temos bons conhecidos aqui como a Marta, né, Marta? Já estamos há longa data já fazendo esse trabalho aqui de orientação. Bem, essa audiência é principalmente para vocês que são o primeiro mandato de vocês como vereadores aqui, né? Então vamos valorizar um pouco da teoria para esclarecer para vocês realmente ali, porque nós vamos ter várias durante o ano com esse sentido de tratar dos resultados orçamentário e financeiro da Prefeitura. Bem, a lei de responsabilidade ela determina que a Prefeitura venha a cada 4 meses aqui com o seu corpo técnico, como nós fizemos hoje,
para apresentar como é que está se comportando os gastos públicos, como é que está a arrecadação da receita, se está gastando acima da receita, se está tendo um certo desequilíbrio ou não, se está cumprindo o mínimo aplicado com educação, com saúde, com o Fundeb, se o gasto com o pessoal que é voltado ao funcionalismo público está de acordo com os limites da lei. Então, ou seja, essas audiências elas vão acontecer da seguinte forma. Hoje, neste mês de fevereiro, digamos assim, a gente encerra o ciclo que é do terceiro quadrimestre de 2020, ok? Agora, a próxima audiência para avaliar o primeiro quadrimestre de 2021, ela será até o final do mês de maio, a do segundo quadrimestre até o final do mês de setembro e, consequentemente, o terceiro quadrimestre de 2021 lá em 2022 até o final de fevereiro. Então, eu vou iniciar as informações aqui das receitas, das despesas arrecadadas, como é que se comportou o financeiro, as aplicações, e vocês fiquem à vontade aí para qualquer questionamento. Só erguer a mão aí que a gente está à disposição para ir batendo um papo aí, para a gente ir engrenando nesse formato das audiências, até mesmo para as futuras que nós vamos ter no decorrer do ano, ok? Estou à disposição. Bem, com base nos quadros que nós entregamos para vocês, nós iniciamos ali pelo primeiro quadro, que ele é o quadro que ele chama resultado orçamentário. Então, toda a receita que o município de Jaborandi arrecadou, onde nós tratamos aqui o ente consolidado, se vocês verem ele no canto esquerdo. Então, nesse primeiro momento aqui, nós estamos falando em consolidação no ente. Então, tem as receitas da prefeitura, as receitas do Instituto de Previdência também. E nós vamos ter, na sequência, as despesas individuais, para a gente começar a ver, ó, quanto que a prefeitura arrecadou e quanto que ela gastou, quanto que a Câmara gastou, quanto que o Instituto de Previdência também teve de receita e despesa. Então, nesse primeiro quadro, como é um quadro consolidado que nós temos que apresentar, nós iniciamos ali primeiramente pelo grupo das receitas. Vocês podem olhar na coluna do acumulado, que fica à direita, para facilitar a nossa linha de interpretação. Então, nós temos ali, ó, as receitas elas são divididas primeiramente em receita corrente. Se vocês verificarem, nós temos uma arrecadação acumulada aí, que está em milhares de reais, de 38.163. Então, nós primeiramente tínhamos uma previsão de 38.994 e a prefeitura arrecadou 38.163, considerando a parte do Instituto também. Já logo abaixo, nós temos as receitas de capital, que elas são decorrentes voltadas aos investimentos que o município recebe, principalmente aqueles decorrentes de convênios para obras e instalações ou aquisição de equipamentos. Como nós falamos de um ano de 2020, foi um ano que iniciou a pandemia, então assim, todos os municípios receberam recursos a título de ações para enfrentamento do Covid, que deram auxílio para, sinceramente, colocar a prefeitura de forma que ela conseguisse atender os anseios da população e ainda dar suporte para ter as despesas de enfrentamento. Então, 2020 foi um ano de forma geral, assim que muitos municípios não conseguiram cumprir os resultados, fato da situação da queda da receita própria do município. Então, no caso de Jaborandi aqui, nós tivemos receita corrente 38.163, receitas de capital, que são aquelas decorrentes de transferências de capital convênio, voltada à aquisição de obras, operação de crédito, que é o caso que Jaborandi também teve, 1.060.000 de transferência de capital. Somando receita corrente e receita de capital, nós chegamos a 39.617. Bem, temos que deduzir também, na penúltima linha, a dedução do Fundeb, que todo recurso hoje que vem a título de FPM, ICMS, FPA, IPVA, IPI, fica retido 20% para a composição do Fundeb nacional. Então, no caso de Jaborandi, ficou retido 3.805.000. Então, a receita líquida orçamentária da prefeitura e do instituto que detém receita foi de 35.812.000 no exercício 2020. Se nós compararmos com a primeira coluna de valores ali, ó, que é a coluna da receita atualizada, que nada mais é que a prevista, praticamente ficou bem próximo, ó, de 36,5 milhões previsto, se arrecadou 35.812.000. Então, mesmo com um ano de crise aí, com relação ao repasse das receitas, principalmente do FPM e do ICMS, ainda teve um equilíbrio ali, considerando por essa linha aí do previsto com o arrecadado. No próximo quadro, nós iniciamos a parte da despesa, que depois nós vamos começar a fazer alguns comparativos para ver receita e despesa de forma de um ano comparado com o da outra entidade. Então, assim, nesse segundo quadro, ele também é um quadro das receitas, das despesas pelo conceito consolidado, onde está englobado a prefeitura. Agora nós trazemos a Câmara aqui, porque a Câmara, na verdade, ela não tem receita, ela só tem uma transferência financeira, que é o 1/12 que a Câmara recebe mensalmente aí, fracionada a 1/12 do seu orçamento. Então, ela não tem receita própria, ela não gera receita.
ela tem apenas a transferência financeira que vem do executivo. Porém, a despesa orçamentária dela, ela se dá consolidado nesse quadro também. Então, a despesa nós temos ali, ó. Se nós olharmos a coluna desse do acumulado, que temos a coluna do empenhado e a coluna do liquidado. Essa questão da despesa pública, hoje nós temos vários estágios. Então, esse termo empenhado e liquidado são os estágios da despesa pública. Toda a despesa pública hoje ela vai passar pelo empenhado, pelo liquidado, que é o ato que concretizou realmente a entrega da mercadoria e o serviço, e por último o pagamento, que é quando realmente o dinheiro vai sair da conta a favor do fornecedor. Então, nesse quadro, nós estamos tratando essas duas análises, empenhado e liquidado. Se nós olharmos para a coluna do empenhado, primeiramente, nós temos ali o grupo das despesas correntes, totalizou 31.271. Bem, dentro desses 31.271, nós temos uma divisão ali, ó, pessoal e encargos sociais. Então, todas aquelas despesas que são voltadas para pagamento de funcionários e encargos sociais, entra nesse grupo de despesa que nós intitulizamos na contabilidade de pessoal e encargos sociais. Na sequência, nós temos juros e encargos da dívida, que são juros em função dos parcelamentos que a prefeitura paga, são os parcelamentos de longo prazo. Na sequência, as outras despesas correntes, que são todas aquelas despesas para manutenção da administração, despesas voltadas à saúde, à educação, à merenda, a medicamentos, a serviços urbanos no município, ou seja, todas as despesas para manutenção do município. Na sequência, a intra-orçamentária, que é a despesa da parte patronal, que a entidade, prefeitura e Câmara recolhem a favor do Instituto de Previdência. Então, nós temos ali, pessoal e encargos sociais foram 17.071, tanto pelo empenhado quanto pelo liquidado. Juros e encargos da dívida foram 91 mil. Outras despesas correntes, 11.364, empenhado e liquidado. Intra-orçamentária, que é a parte patronal, 2.745 pelo empenhado e pelo liquidado. E, na sequência, nós temos as despesas de capital, que são aquelas decorrentes de investimentos. Então, toda obra, toda aquisição de equipamentos ou toda a amortização da dívida, que é o pagamento de parcelamentos anteriores, parcelamentos até advindos de outros mandatos, nós classificamos como amortização de dívida. Então, nós tivemos ali um total de despesa de capital de 4.842. Bem, nesse momento, se nós somarmos o total das minhas despesas pelo conceito da empenhada, foi de 36.114. Se vocês olharem na linha abaixo, tem 302 mil negativo. O que considera isso? Se nós voltarmos no quadro anterior, que nós temos a receita arrecadada, vocês podem verificar na coluna, na antepenúltima coluna, nós temos a receita arrecadada lá de 35.812. Comparado com uma despesa empenhada de 36.114, já demonstra que a despesa ficou um pouco acima daquilo arrecadado. Nesse cenário hoje que apresentou de 302 mil negativo, ele é aceito aí perante as regras, porque no ano de 2019 a prefeitura teve superávit financeiro, ou seja, ela teve uma sobra financeira que deu um amparo para ela poder ter uma despesa maior no ano passado. Então, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Já na despesa liquidada, vocês verificam que o cenário foi favorável. Ó. Ela teve uma receita de 35.812, porém a liquidação foi de 34.879, ou seja, ela fechou com superávit orçamentário, ou seja, receita maior que a despesa, por de 932 mil. Então, em linhas gerais, quando nós tratamos consolidado aqui a receita e a despesa, elas foram equilibradas aí nesse exercício todo de 2020. Esses números que eu tratei aqui já são diretamente o acumulado, janeiro a dezembro, onde a gente tem um equilíbrio ali entre receita e despesa. Já no próximo quadro, é um quadro que nós já vamos ter uma informação um pouco mais detalhada para a gente começar a ver por entidade, separando a Prefeitura, a Câmara e o Instituto também. Bem, vocês podem verificar que nós temos aí a coluna entidade, a coluna receita realizada, que é a receita arrecadada, na verdade, as despesas, como eu expliquei anteriormente, pelo conceito da despesa empenhada e liquidada, e os resultados em percentuais. Então, o que nós temos lá inicialmente? A prefeitura, somente as receitas da prefeitura foram arrecadados 31.901.470. Okay?
A despesa empenhada da Prefeitura foi de R$ 32.174.560. A despesa liquidada de R$ 30.940.192. Então, com isso, ela teve um déficit orçamentário, ou seja, uma receita menor que a despesa, de 0,76 pelo empenhado. Já pelo liquidado, ela teve um superávit de 2,68, onde a despesa ficou menor que a receita. Essa questão do déficit que nós tivemos pela despesa empenhada, ela também está amparada pelo superávit financeiro, ou seja, pela sobra financeira do ano anterior. No caso da Câmara, como eu mencionei, a Câmara não tem receita, ela tem a transferência financeira. Então, diretamente o valor que a Prefeitura arrecadou, ela repassou do 10º para a Câmara, onde a Câmara teve no exercício de 2019 um gasto total para custear as despesas administrativas e também o repasse do subsídio aos vereadores, onde foi o montante de R$ 949.692, tanto pelo conceito da empenhada quanto pelo conceito da liquidada. Demonstramos como negativa, mas na verdade é zero, porque ela não teve nenhuma receita, ela só teve a transferência financeira. Já no Instituto de Previdência, o que nós temos? O Instituto teve uma arrecadação a título de contribuição dos servidores ativos e contribuição patronal, aporte da Prefeitura também, de R$ 3.910.000, que é uma receita voltada para custear as despesas com os inativos e os pensionistas. A despesa empenhada ela foi de R$ 2.989.000, o que demonstra que, ainda que a receita que ela arrecadou no ano somente foi suficiente para honrar todos os compromissos ali de inativos e pensionistas, gerando ainda um resultado positivo ali de R$ 920.000, quando comparado a receita e despesa. Quando consolidamos todas essas informações, a gente tem a mesma informação do quadro anterior. Ou seja, uma receita arrecadada no município de R$ 35.811.000, uma despesa empenhada de R$ 36.113.000, que isso gera um déficit ali de R$ 302.000, 0,84, e pela despesa liquidada R$ 34.879.000, que gera um superávit de 2,60, que equivale a R$ 932.000. Então, em resumo, receita e despesas equilibradas aí de todas as entidades no ano de 2020. Bem, o próximo quadro, ele é um quadro que já traz um pouco mais de informação financeira também. Então, nós temos ali, a primeira entidade que nós vamos tratar é o órgão Prefeitura Municipal. Então, nós valorizamos ali na coluna da esquerda, que é a coluna da receita. Receitas correntes, a Prefeitura teve 34.252.000. As receitas de capital, como eu mencionei, que é voltada para investimentos, 1.454.000. Totalizou uma receita bruta de 35.706.000. Menos o Fundeb que ficou retido, 31.901.000. Então, na hora que nós olhamos para esse valor, logo abaixo nós temos já as transferências extras, ou seja, essa linha de transferência financeira recebida, esse 64.308, é o valor justamente que a Câmara efetuou de devolução de não utilização de 12º no final do ano de 2020. Então, a Câmara utiliza o valor, aquela sobra financeira, ela devolve no final de cada exercício para a Prefeitura. O ano passado foi 64.308. Despesas a pagar do exercício, 1.738.604, é o que ficou em aberto de empenhos a liquidar, em empenhos liquidados na posição de 31 de dezembro, que são os famosos restos a pagar que viram de um ano para o outro quando não pago no ano de origem. Então, essa dívida encerrou em 31 de dezembro e ela passou para 2 de janeiro, relativa a fornecedores e encargos, para que o mandato atual pudesse analisar e proceder aos pagamentos. Consignações 2.920.000 é os descontos em folha, a maior parte, né? Que desconto de empréstimos, descontos da Previdência, descontos do INSS, que automaticamente nós chamamos como consignações, ou seja, eu desconto da fonte, mas já repasso na sequência para quem de direito. Um exemplo, a contribuição do servidor do Instituto que nós temos aqui. A Prefeitura desconta mensalmente dos funcionários, na data seguinte, já na data específica, ela repassa esse valor para o Instituto de Previdência. E logo abaixo nós temos ali, ó, saldo financeiro anterior. Essa informação ela é importante porque é o saldo que veio no balanço de 2019 para 2020. Então nós temos ali 3.083.864, que encerrou em 2019. Automaticamente, 2020 teve todas as suas receitas e despesas, onde nós olhamos para a coluna da direita, a despesa da Prefeitura efetivamente liquidada foi 30.940.000. Ela concedeu de 12º para a Câmara o valor do seu orçamento integral, que foi de 1.014.000, ou seja,
Hoje toda a prefeitura ela tem que cumprir fielmente esse repasse para a Câmara, caso contrário é item assim que o tribunal vai tratar pontualmente até mesmo como reprovação por não ter contribuído e repassado o valor devido. Esse valor é mensal e ele tem que ser cumprido. Restos a pagar pagos, ou seja, a prefeitura também veio com restos de 2019, ela pagou em 2020 R$ 891.711 e pagou também as consignações, que são os valores retidos, R$ 3.838.000, e ela ainda encerrou 2020 com saldo disponível em conta no seu boletim de caixa de R$ 3.023.023. Mas eu valorizo que desse valor de R$ 3.023.023 tem recursos próprios, recursos federais, estaduais, que nós chamamos de recursos carimbados, né, digamos assim, ou seja, tem finalidade certa. Então, automaticamente, na somatória de todas as fontes de recursos, a prefeitura ainda encerrou 2020 com R$ 3.023.023. Bem, o próximo quadro é o da Câmara. A Câmara, como já mencionamos, ela teve a parte da transferência financeira, ela recebeu R$ 1.014.000 a título de 12º. As consignações que foram as retenções da Câmara foi de R$ 142.785. Vocês podem verificar que na linha do saldo financeiro anterior é zero, porque a Câmara, todo final do ano, ela devolve o valor não utilizado. As despesas foram de R$ 949.000. Ela devolveu para a Prefeitura R$ 64.308 e ela pagou as consignações de 142 e o saldo financeiro do boletim dela em 31/12 zerado, ou seja, tudo em ordem com relação à Câmara também. No tocante ao Instituto de Previdência, nós temos ali uma situação que o Instituto arrecadou, como eu já mencionei, R$ 3.910.000. O Instituto ele não ficou com despesas de restos a pagar, ele não tem despesas pendentes de pagamento. O Instituto, nesse ponto, é extremamente em ordem. Nós verificamos assim que eles só tiveram as consignações, aquilo que é retido ele já repassa para quem de direito. Então foram R$ 2.042.719. Automaticamente o saldo financeiro do Instituto era, no final de 2019, era de R$ 30.626.000. Já valorizo que no encerramento de 2020 ele foi para R$ 33.295.000, ou seja, o Instituto de Previdência, pelo que demonstra aqui pelo resultado, ele teve uma evolução no seu financeiro, ou seja, são valores desses 30 milhões, eles são aplicados de acordo com as normas do Banco Central, da Previdência e tudo mais, para que realmente ele garanta a futura aposentadoria de todos os funcionários e servidores efetivos aí que contribuem. Então, pelos resultados aqui no Instituto, ele saltou de 30.626.000 para 33.295. Então, demonstra que ele tem um equilíbrio, aí, teve um ganho de quase 3 milhões aí, em função das ações que ocorreram no ano de 2020. Isso é muito bom, porque tem institutos de previdência aí que a gente acompanha em outros municípios, muitas vezes ao invés dele capitalizar e crescer, ele está descendo. Isso preocupa porque é o futuro da aposentadoria de todos os servidores vinculados a este órgão, né? Mas do Instituto, tudo em ordem também. O próximo quadro é um quadro consolidado. Eu não vejo muita necessidade da gente valorizar ele, porque nós já tratamos individuais por entidade, ok? Já tratamos ele ponto a ponto. E aí nós vamos entrar na parte dos índices constitucionais, que são aqueles determinados pela Constituição Federal, que se o município não cumprir, automaticamente é reprovação de contas perante o Tribunal de Contas. Ele não vai conseguir fazer a prestação de contas para o governo federal em relação às informações da educação. Isso gera um problema muito sério para o município que não atinge os 25%. Mas no caso do Jaborandi aqui, a questão da aplicação no ensino, ela sempre vem sendo monitorada, até mesmo com o nosso trabalho ali, a gente acompanha ano a ano isso com cada prefeito para evitar qualquer problema aí perante o tribunal e perante o governo federal também. Pessoal, dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar, ok? Vamos lá, vamos para o ensino agora. Aplicação no ensino, como que funciona a composição? Hoje a prefeitura, de toda a receita que ela arrecada a título de receitas de impostos, que é propriamente a receita própria dela, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, o Imposto de Renda, mais as transferências de impostos, que é a composição do FPN, do ICMS, do IPVA,
ela tem que aplicar de toda essa receita arrecadada, que nós chamamos de base de cálculo, ela tem que destinar dentro do exercício, no mínimo, 25% para a educação básica do município. Se não cumprir, é item gravíssimo ali de reprovação perante o tribunal. Então, o que nós temos aqui no caso de 2020? As receitas de impostos e transferências, elas foram de 21.515.000, sendo que a aplicação mínima para atingir os 25, a prefeitura deveria determinar 5.378.000 de despesa. Porém, como nós vamos avaliar na linha da aplicação do ensino recursos, nós temos ali que foi destinado 6.218.000, que corresponde a 28,90, tanto pelo empenhado, quanto pelo liquidado, e pelo pago 28,59. Ficou um valor pequeno aí para pagar no exercício seguinte. Então, assim, ou seja, do mínimo de 25, ela atingiu ali 3,90 acima. Então, o índice da aplicação do ensino voltado à educação básica foi cumprido aí no ano de 2020. No próximo é o Fundeb. O Fundeb ele tem a sua particularidade, até houve uma alteração na lei, né, uma nova lei do Fundeb que entrou em vigência neste exercício, né? Antes era a Lei 11.494, agora é uma nova lei. Ela teve algumas alterações, mas na nossa regra aqui ainda prevalece a lei que era de 2020. Então, o que ela traz? Hoje o Fundeb, que o município de Jaborandi recebe, ele vem exclusivamente para, no mínimo, lá em 31 de dezembro de 2020, era para aplicar, no mínimo, 60% com pagamento de profissionais efetivos do magistério, ou seja, aqueles professores que estão em sala de aula exercendo a sua função, e os outros 40% é para as despesas administrativas, é para pagar o pessoal de apoio, é para pagar as despesas de material, de serviço, voltadas à área da educação que compõe. Vale ressaltar aqui um ponto importante que eu não citei no ensino anterior, é que naquele ensino anterior eu não posso pagar merenda. Toda merenda escolar hoje ela não entra no cômputo da aplicação dos 25, nem do Fundeb. Há muito tempo atrás era até permitido o ensino infantil, hoje não mais. Então, assim, municípios que fazem o empenho da merenda no ensino para aumentar a aplicação, automaticamente o tribunal glosa, e isso daí pode comprometer e muitas vezes ficar abaixo dos 25. No caso aqui de 2020, não tivemos essa situação. Porém, toda essa conta de 2020 aqui, ela vai passar pelo crivo do Tribunal de Contas ainda. Então, nós fazemos uma leitura do resultado e o tribunal vai aferir a veracidade realmente aqui das informações para ver se não tem nada para glosar. Mas com relação aos resultados aqui do Fundeb, retornando, deste mínimo do Fundeb que deveria aplicar os 60 com o magistério, a prefeitura destinou, se vocês verificarem aí, ó, ela destinou pela despesa empenhada 69,58 dos recursos, ou seja, ela aplicou 9,58 a mais do que ela deveria, que o mínimo é 60%. E as demais despesas, 30,41. Dessa forma, a prefeitura em 2020, o valor que ela recebeu, que foi de 5.464, ela gastou ali, ou seja, ela utilizou os recursos financeiros no mesmo valor, ou seja, o recurso do Fundeb encerrou-se em 31 de dezembro de 2020. Agora, em 2021, a receita que entra, ela vai custear a despesa do ano, como é regra, que segue aí para os próximos meses também. Saúde. A saúde, hoje ela tem uma aplicação mínima na Constituição de apenas 15% do recurso, que é aquela mesma base de cálculo que eu falei da educação, que é receita de impostos, receitas próprias, mais as transferências, no mínimo 15% é para destinar para recursos voltados à saúde, de recursos próprios. Então, ou seja, no mínimo, a saúde deveria o executivo deveria destinar para ações da saúde com recurso próprio 3.120.000. Porém, hoje, a nível, vamos dizer assim, pelo vários municípios que a gente roda aí, não tem município que faz saúde hoje com 15%. Geralmente está o dobro, às vezes. Ainda mais esse ano de 2020, foi o ano da pandemia, por mais que veio recurso do governo federal e estadual para auxiliar, mas os municípios também tiveram que injetar recurso próprio, porque senão não conseguia realmente ter as ações ali de enfrentamento para o Covid. No caso de Jaborandi, se vocês verificarem, foi destinado de 3.120.000, que era obrigatório, foi empenhado 5.182.000, ou seja, aplicou 24,91, quase 10% a mais do que deveria. Esse é um histórico que já vem há anos aqui na casa dos 20. O liquidado 24,91 e o 24,24 pelo pago. Então, assim, com relação a percentuais da saúde, todos eles foram cumpridos também. Já o próximo quadro é um quadro da despesa com pessoal. Hoje a despesa com pessoal ela tem a sua regulamentação pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
onde ela determina que o Poder Executivo ele não pode superar as suas despesas com funcionalismo público 54% de toda a sua receita corrente líquida no exercício. Então, ou seja, 54% da sua receita corrente líquida é o seu limite máximo que nós tratamos. Abaixo disso, nós temos o limite prudencial, que é 51,30. Vamos tratar ali como um sinal amarelo. Ou seja, município que fica nessa casa dos 51, ele tem que tomar muito cuidado ali para não extrapolar e ter problema com o tribunal também, porque tem uma série de regras quando o município atinge. Só que essa questão do gasto com o pessoal é um problema nacional. Se a gente olhar o site do Tribunal de Contas, hoje tem municípios que deveriam estar abaixo dos 51,30, eles estão na casa dos 60%. Então, assim, tem muitos municípios, muitos prefeitos tendo problemas sérios com relação ao gasto com o pessoal. Tanto que, no caso de Jaborandi, se nós verificarmos aqui, ó, no ano anterior, que foi o ano de 2019, nós tínhamos uma receita corrente líquida ó, de 28.265. A receita corrente líquida que encerrou dezembro de 2020, ela foi de 29.967. Vocês verifiquem que ela cresceu muito pouco, né? Ou seja, não teve um acréscimo, porque muitos dos recursos que a Prefeitura poderia arrecadar a título do ICMS, do FPM, que sofreram redução, ou até mesmo a recurso próprio que não teve arrecadação, elas automaticamente contribuíram para o percentual subir. Então, ou seja, no começo do ano de 2020, nós não tínhamos a pandemia ainda, era permitido o município conceder a revisão geral anual aos servidores, foi feito isso, e automaticamente a despesa, naturalmente, aumentou a despesa com o pessoal. Fato que, no ano anterior, nós fechamos com um percentual de 43,93. Já no exercício atual, que foi no 2020, fechou na margem de 50,36, ou seja, está próximo ali do limite prudencial de 51,30. Mas ainda não extrapolou. Então, perante as regras aí, também foi cumprido o limite do gasto com o pessoal. Bem, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para apresentar e eu fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que eu possa contribuir para esclarecer a todos presentes, ok? Boa noite. Pelo que deu para entender aqui, então a prefeitura no exercício o quadrimestre, né, de 2020 terminou o ano com uma dívida de R$ 1.738.604, né? Vamos verificar. Você está olhando lá no demonstrativo financeiro, né, amigo? Isso. Tá. Este é o valor que ficou a pagar de resto. Isso. Passou para o próximo prefeito, né? Isso, exato. Esse é o valor que ele tinha só das despesas a pagar do ano de 2020. Liquidado e não liquidado. Não liquidado. E em contrapartida, ele também tinha o financeiro, que é os 3 milhões que nós elencamos ali. Isso que eu também vou chegar. Então ficou um dinheiro em caixa, vamos dizer assim, Sim. com verbas para determinados locais carimbadas, né? Carimbadas, Perfeito. de R$ 3.023.656. Perfeito. Então a prefeitura passou, vamos tirar aí, passou com 1 milhão e meio, mais ou menos, aí de... Por essa análise, sim. Tá? Né? É que como nós temos uma análise que o próprio Tribunal de Contas nos faz, ele faz a seguinte análise, só que ele faz uma análise baseada no balanço patrimonial da entidade prefeitura. Ele vai apurar o total do ativo financeiro dela com o total do passivo financeiro, que é uma informação um pouco mais complexa do que essa daqui. Mas, em linhas gerais, se a gente olhar o balanço patrimonial da prefeitura, receita financeira de um lado e passivo do outro, ela ainda teve um valor a maior no financeiro do que de dívida. Por quê? Tem restos a pagar aqui também, que a prefeitura não pagou, que vem de anos anteriores também, que compõem a dívida. Mas, em linhas gerais, na hora que a gente olha o balanço patrimonial, na qual tem uma cópia até em mãos aqui, ela tem um ativo de 3.027, que é um pouco diferente desse financeiro que tem aqui, porque tem outras contas que compõem o ativo. Em contrapartida, ela tem um passivo financeiro, que é os restos a pagar liquidados, mas também aqueles não liquidados, que podem sofrer liquidações no decorrer do ano, totaliza 2.443. Então, ativo menos passivo, ele ainda teve um superávit financeiro de 584 mil no ano de 2020. Não, tranquilo, é só para... Porque é muito número, Perfeito. Às vezes o pessoal que está em casa assistindo não vai causar essa dúvida. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço.
Bom, sobre o Instituto de Previdência, então, tem aqui a conta, isso aqui é o que é recolhido dos funcionários públicos, né? Para aposentadoria futura. Isso, exatamente. Tem as duas contribuições. Tem a parte patronal, que a prefeitura recolhe, que é a parte da empresa, vamos dizer assim, e também tem a parte do desconto do servidor, que também retorna para o Instituto de Previdência para custear aposentadorias futuras. Entendi. Isso tem como, por exemplo, cada servidor público acompanhar? Tem site? Ele é a prefeitura que estabelece? Tem alguma comissão? Bem, essa questão da aposentadoria, ela está voltada ao Instituto de Previdência. A gestão previdenciária, vamos tratar assim, André, Isso. quem faz isso é o Instituto de Previdência. Então, qualquer informação ou dúvida sobre aposentadorias, aí teria que, ao invés de procurar a prefeitura, recorrer diretamente ao responsável pelo Instituto, que é ele que vai ter as informações ali com relação a cálculo, aposentadoria e tudo mais. Tá, obrigado. Boa noite. Boa Eu noite. gostaria de saber quais foram as mudanças que aconteceram no Fundeb para esse ano. A prefeitura tem que aplicar mais? Como que funciona isso? Bem, essa do Fundeb aí nós iríamos tratar na próxima audiência quadrimestral, primeiro quadrimestre, mas vamos aproveitar e antecipar, Johnny, né? A principal alteração que teve é o seguinte: hoje o mínimo que nós temos que aplicar os 60% com profissionais do magistério, que era até 31 de dezembro, já não é mais 60%, ela foi para 70%. Então essa é uma das alterações que a gente vai ter que cumprir a partir de agora de 2021. Então, assim, as demais são metodologias de cálculos que é muito mais voltado para a educacional. A gente acaba não utilizando muito isso na parte contábil ali. Mas essa lei, ela é uma lei que ela veio justamente aí para equilibrar essa questão dos percentuais, porque hoje a maioria dos municípios, Jaborandi é uma das exceções, mas basicamente o recurso que vem do Fundeb só paga a folha de pagamento de professores. Acaba não tendo muita sobra para investir, porque o Fundeb, essa fatia excedente dos 70% ou dos 60%, ela é para custear a manutenção das escolas, fazer obras, reformas. Então, nem sempre sobra, na verdade, para isso. Aí tem que botar dinheiro de recurso próprio, né? Então, uma das principais alterações aí nessa nova lei é a alteração dos percentuais obrigatórios aí, que a gente já tem que cumprir a partir deste ano. Então, no primeiro quadrimestre de 2021, a gente vai ter um quadro um pouco diferenciado desse que nós apresentamos aqui. Então, isso não significa que os profissionais da educação terão aumento de salário? Não. E assim, eu digo mais, hoje, atualmente, por nós estarmos num período da pandemia, tem uma lei complementar, a Lei 173, ela é de maio de 2020. Essa lei é uma lei polêmica, vamos dizer assim, e essa lei ela veio justamente para quê? Para evitar o endividamento dos municípios, ela vedou qualquer aumento da despesa com o pessoal até 31 de dezembro de 2021, ou caso essa lei seja revogada anteriormente com o término da pandemia. Então, assim, com relação ao aumento de salário, revisão geral anual, por imposição dessa lei complementar, a gente não pode conceder. Então, nesse momento, não se fala em aumento da despesa com o pessoal. Então, tem algumas exceções? Tem. A lei tem a questão das exceções dos profissionais de saúde, alguns pontos específicos. Mas, em linhas gerais, a folha de pagamento está congelada, digamos assim, principalmente para atender essa lei complementar aí do presidente Bolsonaro. Obrigado. Okay? Obrigado. Boa noite, Gaspar. Boa noite. Gaspar, a minha pergunta é mais a título de esclarecimentos e para a gente só fazer uma confirmação até para os nossos funcionários que nos assistem. Perfeito. Muitos comentários na rua, até com intuito maldosos, às vezes colocam em risco a respeito do IPASP, sobre a segurança financeira. Uhum. Pelo que nos foi mostrado aqui hoje, o IPASP apresenta uma boa saúde financeira, é isso, né? Sim, a saúde financeira, eu digo dele que é favorável, porque você pode ver que ele não descapitalizou recurso. Sim. Isso já é um ponto positivo. Só que além dessa questão de valores que nós temos aqui, ela saltou de 30.626 em 2019 e encerrou dezembro de 2020 com 33. Vamos arredondar lá, números reais. Ela teve um acréscimo ali de 3 milhões do seu disponível. O detalhe é que, hoje, esse valor aqui, ele está atrelado às aposentadorias. Então,
que acontece? Hoje, dentro da Previdência, tem o famoso cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial ele vai medir as aposentadorias futuras para ver se vai ter suficiência financeira para aquela pessoa a longo prazo. Caso não seja suficiente as contribuições até o decorrer da aposentadoria, bem como a situação financeira atual, entra a figura dos aportes, que é quando as entidades começam a aportar financeiramente para o Instituto para garantir o futuro benefício da aposentadoria. Mas o Instituto, no caso de Jaborandi, é positivo essa questão em relação que ele não teve, ou seja, ele não descapitalizou, pelo contrário, ele capitalizou. Então, isso é um ponto favorável. Mas o cálculo atuarial que realmente vai dizer essa questão da saúde financeira do Instituto a longo prazo. Ok? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Marta, quer falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Bom, agradecer mais esclarecimento do senhor Gaspar, a senhora Marta Regina, a presença dos senhores vereadores, o Eduardo Atavila, Johnny Fernandes, o Marcelo Colozzi, o Antônio Luiz. Nada mais havendo a tratar no presente, declaro encerrada a audiência pública virtual.